Então, dando continuidade à nossa matéria aí, hoje nós vamos falar sobre o dispositivo de proteção contra choques elétricos, né? Que no caso é o DR. Então, o DR, ele é esse aparelho aí, tá? Esse equipamento elétrico aí. Então, nós vamos ter ele tetrapolar, tá? E nós vamos ter ele bipolar. No DR, o que acontece, pessoal? Nós vamos ter aqui, ó, os bornes para colocar tanto o neutro quanto a fase. Olha só, no tetrapolar, ali nós colocaríamos o neutro, tá? Depois a fase R, a fase S e a fase T, tá? Tem como eu utilizar o DR tetrapolar para ligar um circuito monofásico? Tem, tá? Aí nesse caso, o que a gente faria aqui? Colocaria o neutro no lugar dele e colocaria a fase onde está indo o R ali, tá? Dessa maneira, nós conseguimos utilizar o DR também de maneira para circuitos monofásicos, tá? E aí o DR tripolar, o DR bipolar, nós vamos ter aí onde nós vamos estar conectando o neutro, o condutor neutro e o condutor fase. O que é importante, pessoal, nós termos ciência do DR aqui. O DR, esse DR que é de proteção contra choque elétrico, ele é um dispositivo de alta sensibilidade, porque você vai ter ele de baixa sensibilidade também, tá? O de alta sensibilidade, ele é utilizado como proteção contra choque elétrico aí. Ele vai estar atuando em até 30 mA, ou seja, no máximo até 30 mA ele vai estar desarmando, tá? No máximo até 30 mA ele vai estar desarmando. Pode ser que aconteça dele desarmar com 20 mA, pode ser que aconteça, mas o fabricante nos garante que até 30 mA ele vai desarmar. E se ele não desarmar com 30 mA, ele está danificado, né? A gente precisa de fazer a substituição. E aí o sensor, e aí o DR de baixa sensibilidade, ele vai atuar a partir de 30 mA, tá ok? Então, essa é a diferença aí do alta sensibilidade, tá? E do de baixa sensibilidade. Na norma, pessoal, a norma, a NBR 5410, ela prevê essas questões, tá? Ela que informa essas questões aí, beleza? Porque nela, na parte de manutenção, nós vamos ter a proteção contra choque elétrico de forma direta, de forma indireta, de forma parcial. Hoje nós estamos vendo o que? De forma direta, porque caso você tome um choque, esse dispositivo vai te proteger. Porém, é bom lembrar que ele não substitui, tá, as outras proteções. Que outras proteções são essas? O sistema de aterramento, tá? Eu preciso de ter o sistema de aterramento mesmo tendo DR, pessoal. Então, falou assim, eu vou colocar o aterramento aqui e aí eu não preciso de colocar o DR. Ou, eu coloquei o DR e não preciso de colocar o sistema de aterramento. Não, eu preciso dos dois, tá? Porque que acontece? O sistema de aterramento, tá? Eu vou ter que fazer o que? Equipotencializar as massas. O que é isso? Eu vou ter que aterrar a carcaça dos meus equipamentos. De toda estrutura, se eu tiver uma estrutura metálica, pessoal, essa estrutura ela precisa de ser aterrada, tá? Não posso deixar ela sem estar aterrada. Tranquilo? Então, pessoal, na NBR 5410, ela vai estar se referindo em relação ao DR. E qual é o tópico dela? É o tópico 5, tá? Então, lá no tópico 5, nós vamos ter o 5.1, 5.1.3, 5.1.2. A partir do 5.1, ela vai estar falando aí sobre o dispositivo DR, tá? Eu vou até deixar o link aqui da norma, caso vocês queiram dar uma consultada nela também, vocês podem estar olhando aí, beleza? Então, quais circuitos tem que estar protegido com o DR? Os circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiros, ou seja, banheiros, né? Vai ter ali a banheira,
você precisa de ter o DR instalado. Esse circuito, por norma, tá? Ele tem que estar protegido com o DR. Circuitos ali que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas e edificações. Então, a área externa também ela tem que estar protegida contra tem que estar protegida com o DR, tá? Por que disso? Para proteger animais, tá, pessoal? Porque no início da NBR 5410, ela fala que a proteção dela é tanto para pessoas quanto para animais, tá? Por isso que a área externa tem que estar protegida também. E aí o que acontece? Em áreas, geralmente as tomadas elas são tomadas baixas, né? E aí tem o risco também de criança ir lá colocar alguma coisa na tomada e tomar um choque. Então por isso que ela prevê essa área também. Então, pessoal, circuitos, por exemplo, de áreas molhadas também tem que estar protegido com DR. No caso aí de cozinha, tá? Cozinha, banheiro, igual eu falei, lavanderias, o DR tem que proteger esses circuitos aí. O que acontece, pessoal? Às vezes, na hora de fazer a instalação, tem pessoas que colocam o DR para poder proteger de forma geral. Usa o DR de forma geral. Tá errado? Não, tá? Porque você está protegendo todo o seu circuito, né? Da questão aí do choque. Porém, a norma não fala que você precisa de proteger todos os circuitos, né? Vamos imaginar, você tem uma tomada específica de um ar-condicionado. Você precisa de proteger esse ar-condicionado contra choque elétrico? Esse ponto de alimentação do ar-condicionado? Não, tá? Por que você não precisa? Porque essa tomada ela não está aqui nas especificações da norma, tá? Ela não está aqui. Mas se você quiser proteger, tem alguma coisa errada? De forma nenhuma. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu deixar a cozinha, tá, sem proteção, deixar o banheiro sem proteção. É isso que não pode acontecer, tá? Eu posso, por exemplo, aumentar a minha proteção, mas jamais diminuir ela. E aí, quando nós estivermos trabalhando, dando manutenção, principalmente predial, nas residências brasileiras aqui, dificilmente nós vamos encontrar um DR, né? Isso eu estou falando na maioria, tá, pessoal? Porque são construções antigas, tá? Então, na maioria não vai ter o DR. E aí nós vamos estar precisando de estar fazendo essa instalação aí desse componente elétrico, tá? E aí cabe nós sabermos quais circuitos, tá, vai ser colocado, beleza? Então, por exemplo, pessoal, o que acontece muito mesmo com o DR? As pessoas pegam, o DR começa a desarmar. Um eletricista chega e ele vai e simplesmente tira o DR, né? Ele simplesmente substitui o DR e coloca um disjuntor. Tá certo isso? Não. Por que não tá certo, pessoal? Porque na NBR 5410 ela diz que toda instalação no território nacional precisa do DR, tá? Você precisa de estar protegido contra o choque elétrico. Se você tira o DR, você tirou essa proteção. Então, muitas das vezes, pessoal, o que está acontecendo esse desarme, tá? Muitas das vezes é falta de aterramento. Se você fizer um sistema de aterramento, pronto, na grande maioria das vezes você vai acabar com essa questão do DR ficar desarmando. Acontece muito quando em questão de chuveiro, tá? A pessoa não leva o condutor de proteção para o chuveiro, na hora que liga o chuveiro desarma o DR. Um colega meu uma vez prestando serviço, ele falou que foi dar manutenção numa escola e aí o DR estava de forma geral, né? E aí protegiu o ar condicionado das salas, né? E aí ele pegou, olhou, o que ele fez? Substituiu o DR, tirou o DR, colocou o disjuntor. O que ele fez? Está errado isso, porque primeiro você alterou o projeto, né? Está errado por alteração do projeto, e depois você não solucionou o problema. Então, assim, nós na área da manutenção, nós vamos ter que sempre instigar o que está causando a falha, tá? E essa questão do DR tem muita relação, pessoal, com a questão do aterramento. Eu dava aula para um outro rapaz, ele foi prestar um serviço num estúdio, e aí ele disse que o DR estava desarmando muito.
E aí eu falei para ele, falei assim, tem um sistema de aterramento lá? Aí ele falou assim, não. E aí quando ele fez o sistema de aterramento, aí pegou e parou de desarmar. Então assim, pessoal, como é que o DR funciona, né? Só para a gente relembrar aí. Ele vai comparar a corrente que está entrando com a corrente que está saindo. E qualquer oscilação dessa corrente, né, que for, ele vai desarmar. Ele vai comparar o que está entrando com o que está saindo. Quando ele perceber que está tendo uma oscilação aí, ele vai desarmar. E aí, pessoal, às vezes está desarmando somente por questão do DR mesmo. Beleza? Essa aí é a aula sobre DR. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. E caso contrário, pode estar falando comigo aí para a gente estar esclarecendo melhor as dúvidas. Beleza? Um abração, pessoal. Até mais.